Muito bom. Gálatas 3, gente. Eu tenho várias partes, vários trechos de Gálatas 3 para ler. Já lemos isso em lives anteriores, tá bom? Estamos seguindo o caminho, tá certo? Então deixa a tua Bíblia aberta em Gálatas 3 e acompanhe comigo. Bom, deixa eu pensar aqui o que eu vou começar a falar aqui com você. Bom, eu preciso fazer uma rápida recapitulação aqui. Paulo escreve aos Gálatas porque eles estão sendo pressionados por um grupo chamado judaizantes, conhecido como judaizantes, que estava dizendo o seguinte para eles: vocês podem se converter ao evangelho, mas precisam continuar seguindo a lei dos judeus. Isso provoca uma série de situações interessantes que nós discutimos nas últimas conversas, não tem tempo de recapitular tudo isso, mas a partir do capítulo 3, Paulo destrói, né, com todo respeito, a palavra que está sendo usada aqui é minha, né? Paulo coloca a imagem de Moisés e de Abraão como um caminho para ele explicar de forma definitiva para os Gálatas, e é claro que para nós, que o evangelho que ele apresentou àquele pessoal e que ele apresenta para nós é o evangelho da graça. E o interessante é Paulo usar justamente o Antigo Testamento, claro, porque Paulo é o escritor do Novo Testamento. Ele recorre à sua leitura do Velho a partir desse novo conceito, dessa ressignificação feita por Jesus. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem aqui, mas Paulo é um demonstrador muito claro dessa situação. Ele lê o Antigo Testamento agora com a ótica, ele que foi sempre um guardador da lei, foi um fariseu dos mais ortodoxos, agora ele olha e ele não coloca Moisés em primeiro lugar, ele coloca Abraão, ele coloca a promessa, querendo dizer o seguinte: gente, vocês estão querendo voltar para a lei? A base não é a lei, a base é a graça, a base é a promessa. Pronto. Depois de contrastar esses dois tipos de religião, digamos assim, a religião da lei e a religião da promessa, né, Paulo mostra que elas têm relação, elas não podem ser separadas completamente. O Deus da promessa, que deu a promessa a Abraão, é o mesmo Deus que deu a lei a Moisés. Ponto. É o mesmo Deus. Paulo diz isso lá em Gálatas 3:20. Deus é um só. Deus é um. Ok? O Deus de Abraão é o mesmo Deus de Moisés. Não podemos colocar a promessa e a lei uma contra a outra. Nós não podemos aceitar uma e rejeitar a outra. E precisamos entender qual é a relação que elas têm. É a partir daí que eu começo a construir a nossa conversa de hoje. Qual a relação entre lei e promessa? Gente, antes de mais nada, eu preciso lembrar que quando a gente fala de lei, a gente fala da lei dos judeus, né? Aquela que Paulo seguia, aquela que foi dada por Deus a Moisés, essa coisa toda. Isso é meio estranho para nós hoje pensarmos nisso. Nós precisamos sim contextualizar essa realidade. A lei hoje não tem muito a ver conosco, ocidentais do século XXI, guardadores das palavras de Jesus, mas sim o que ela representa. Ela representa a salvação pela prática da moralidade, pela prática do mérito. Ela prega e ela significa o alcance da salvação e da justificação diante de Deus pelo mérito. É assim que a gente vê a lei hoje. Se a gente for pensar em lei mesmo, a gente entra num problema. Mas eu não sigo a lei, eu não sou judeu? Sim, mas a ideia da lei ser um instrumento de salvação é que deve ser percebida por nós como um perigo. Nós temos as nossas leis, não é? As nossas leis no sentido de trilharmos caminhos de autossalvação, como a lei propõe. E é deles que a gente tem que fugir, desses caminhos que nós temos que fugir. Então, primeira coisa, a lei não anula a promessa. Paulo está utilizando um exemplo humano, gente, para explicar que a vinda da lei não acabou com o que Deus deu para Abraão, que foi a promessa. Moisés não engoliu a Abraão,
né? Assim, a lei de Moisés não desfez a promessa. Para isso, Paulo usa um testamento como exemplo. Por que um testamento? Porque na antiga lei grega, o que alguém deixava registrado em um testamento era inalterável. Ninguém podia mexer. Uma vez executado, ratificado, ele não poderia ser alterado. E depois que alguém morresse, muito menos. Aquilo foi dito, era vontade dele, foi registrado e acabou. Então, Paulo usa esse exemplo para dizer o seguinte: se um testamento humano não pode ser alterado, muito menos a promessa de Deus. A promessa de Deus é imutável. Aí você vai perguntar para mim, mas que promessa? A herança de Deus a Abraão e a sua posteridade. Não somente a terra. Deus não prometeu só a terra para Abraão. Olha só o que diz Gênesis 12, versículo 13. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A gente está falando aqui, gente, de salvação. Como poderia uma família judia, moradora na terra de Canaã, ser instrumento de bênção a todas as famílias da terra, gente? Era praticamente uma tribo, né? Esses personagens da Bíblia, lá na época de Abraão, devem ser vistos por nós como vivendo numa realidade tribal. Como é que esse pessoal poderia influenciar e abençoar todas as famílias da terra? Trata-se então de uma herança espiritual, salvação. Essa é a promessa de Deus que vem através da descendência de Abraão. Deus não estava pensando somente na terra de Canaã, aos judeus, mas na salvação aos crentes em Cristo Jesus. Nós somos descendentes dessa salvação dada por Deus através da pessoa de Abraão. A gente chama isso de quê? De promessa. Olha o que Paulo diz em Gálatas 3,16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Incrível, né? Essa palavra de Paulo esclarece tudo isso. Essa promessa era livre e incondicional. Deus não disse para Abraão fazer nada, a não ser crer. O que Abraão tinha que fazer? Crer. Não havia obras, não havia lei, não havia nada a ser feito. Era como um testamento inalterável. Deus deu, acabou. Essa promessa continua valendo hoje. Não depende de nada que fazemos. Deus não quebrou essa promessa, Deus não invalidou essa promessa, Deus a cumpriu em Cristo. Deus a cumpriu em Cristo. Através dele é que nós temos a salvação, que não depende do que fazemos, mas da graça infinita de Deus. Paulo ainda diz mais: quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Aí, Paulo está dizendo isso. Se os judaizantes estivessem certos, a promessa seria concedida aos que cumprissem a lei, mas não foi assim. A lei não suplantou, não superou a promessa. No versículo 18, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa. Deus concedeu. Palavra grega que quer dizer presente de graça, concedido para sempre é o termo grego. Deus deu isso a Abraão. Deus não retrocedeu nessa promessa. Aquele que quem crê em Cristo se torna descendente dessa promessa, não por mérito próprio ou por nada que possa fazer, mas por graça. Olha o que o John Stott diz. Todo pecador que confia em Cristo crucificado para a sua salvação recebe totalmente, a parte de qualquer mérito ou boas obras, a bênção da vida eterna, herdando assim a promessa que Deus fez a Abraão. Entendeu, irmão? Incrível o que John Stott diz aqui. Acabou. Não é? Acabou. Aí a tua pergunta é, mas e a lei?
que eu faço então com a lei? Dá tempo da gente falar isso. Qual a relação entre entre a lei e a promessa? A lei, primeiro, não anula a promessa, é o que nós vimos agora. Depois, a lei ilumina a promessa de Deus e a torna indispensável. Olha que legal. Paulo explica a verdadeira função da lei de Deus em relação à promessa. Ele faz duas perguntas e ele responde essas duas perguntas. Vamos lá. Qual foi a razão da lei? É a primeira pergunta que Paulo mesmo faz. Sabe aquela pergunta retórica que ele faz, ele já sabe a resposta? Então, ele responde isso, olha. Aliás, aqui está a pergunta, né? Qual era, então, o propósito da lei? Bom, vamos imaginar os judaizantes e nós mesmos perguntando, se é pela graça, para que serve a lei? Essa é uma sequência natural desse papo que a gente está fazendo agora, né? Paulo, portanto, deixa claro uma coisa, ele nunca anulou e desprezou ou fez pouco caso da lei. Os judaizantes não entenderam isso. Paulo sabia que a lei não tinha o poder de salvar, mas provar que somos pecadores e precisamos de salvação. Sabe qual é o propósito da lei? Mostrar que eu sou incapaz de me salvar. Mostrar que você é incapaz de se salvar. Andrew Jones, um teólogo inglês, diz assim: Satanás gostaria que provássemos que somos santos através da lei, a qual Deus deu para provar que somos pecadores. A lei serve para provar que nós somos pecadores, não que nós somos santos. Bem legal esse raciocínio, né? Não é para me levantar como alguém que é capaz de cumprir a lei e assim eu sou santo e mereço salvação. Não. É para mostrar que eu não posso. O propósito da lei é comprovar que somos pecadores e precisamos da promessa. Qual era então o propósito da lei? Paulo responde: foi acrescentada por causa das transgressões. A lei de definição a respeito do que é e do que não é errado. Não é assim que nós educamos nossos filhos, nós damos a eles padrões. Segue, vai por aqui, ó, isso é certo, isso é errado. Como uma criança é dirigida para uma vida saudável e ele pode conviver socialmente com outras pessoas, enfim, aprendendo o que é certo e o que é errado. A lei faz isso, a lei nos mostra isso. Romanos 3:20, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Está entendendo, querido? É para isso que serve a lei. A lei aponta para Cristo, a pessoa através de quem a transgressão seria perdoada completamente. Uma outra coisa que a lei faz é isso, mostrar Cristo e dizer o único que pode efetivamente completar a lei e vivê-la plenamente é Ele, é através dele que nós temos salvação. Gálatas 3,19. Qual era então o propósito da lei? Vou ler aqui o versículo completo, né? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Essas palavras de Paulo são esclarecedoras, porque a lei aponta para Cristo, que é a semente de Abraão, aquele que resolve essa questão definitivamente. Último ponto importante dentro dessas perguntas é: a lei é contrária à promessa de Deus? Vamos saber disso juntos aqui. O que é que Paulo fala sobre isso? Parece que ser uma pergunta de Paulo aos judaizantes na carta que ele escreve, né? Eles pensavam que ao guardar a lei, eles estariam sendo salvos. Parece algo prático, mas na verdade isso não é possível. Não é possível ser salvo pela guarda da lei, pela observação da lei. Ele responde: se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. É esse o raciocínio de Paulo. Gente, a lei, ela deve ser respeitada, ela ilumina o fato de sermos pecadores, ela aponta para Cristo, mas ela não salva. Se ela salvasse, a justiça viria dela, mas não vem. Nós, pecadores,
não conseguimos cumprir a lei. Transgredimos a lei todos os dias. A lei não pode nos justificar. É para isso que Paulo está nos levando. Agora, como harmonizar lei e promessa, indo para o final da nossa conversa, né? Sabendo que os homens herdam a promessa porque não conseguem guardar a lei, não conseguimos a perfeição que queremos ter para nos salvar, então recorremos à promessa. É justamente isso, a incapacidade de cumprir a lei nos dá um desejo maior pela promessa. Ou seja, quando eu olho a lei, quando eu olho o caráter de Deus e percebo que eu estou longe daquilo, eu corro para os braços da graça. Martinho Lutero esclarece isso dizendo assim: o ponto inicial da lei é tornar os homens piores, não melhores. Isto é, ela lhes mostrou o pecado deles, para que através do conhecimento eles se tornassem humildes, assustados, desanimados e quebrantados. Desse modo, fossem levados a buscar a graça, sendo assim levados à semente bendita, que é o Cristo. Então, a lei serve para isso. Assim nós nos relacionamos e assim nós linkamos promessa e lei. Lembrando mais uma vez que a palavra lei aqui deve ser percebida por nós como a prática da moralidade, o mérito que equivocadamente nos diz que podemos ser salvos pelo que fazemos, por quem somos. Porque por mais que queiramos ser perfeitos, a gente se depara com a realidade de que não somos perfeitos e assim corremos para os braços da graça do nosso Senhor Jesus.